Novamente, boa noite. Queridos, quero só dar um adendo. Hoje estou doente, um pouquinho com rinite, na verdade. Então, a energia está um pouquinho mais baixa, mas vai dar tudo certo, viu? Queridos, estamos trabalhando neste mês com a temática Discipulado em Família. E trabalhamos exatamente essa ideia para compreendermos a base fundamental da nossa história, da nossa fé, que é exatamente a família. E muitas vezes é uma temática até desprezada nos dias de hoje. Muitas vezes nós terceirizamos esse serviço unicamente para a igreja. E é claro que a igreja faz o seu trabalho, a igreja ela deve pregar o evangelho para as crianças, ali para toda a família, mas é dentro de casa onde as coisas são diferentes, onde a diferença é efetiva. E por isso que nós temos que trabalhar, não podemos esquecer exatamente dessa ideia. Nós já começamos a trabalhar, numa primeira mensagem que trouxemos, sobre o Salmo 78. E eu quero agora dar uma continuidade nesse texto, Hoje vai ser a última mensagem, mas eu gostaria de fechar exatamente com esta ideia do Salmo 78. E vamos observar dos versos 9 até o verso 11. Então, Salmo 78, do verso 9 até o verso 11. Queridos, o Salmo 78 ele foi escrito por Asaf. E Asaf, ele era o chefe do louvor, ou digamos assim, o ministro de louvor, ali da monarquia de Davi. Davi chamou Asaf para ser aquele que estaria à frente daquele trabalho da liturgia de Israel, do coro de Israel, e ele também era o grande escritor. Então ele compôs vários cânticos, mas um dos cânticos que mais chama a atenção, feito por Asaf, é esse, exatamente porque aqui é um salmo didático, ou seja, é um salmo que ele tem a ideia de ensinar algo importante para nós. No primeiro momento que nós trabalhamos esse texto, nos versículos anteriores a esse, fala exatamente da importância de nós falarmos às futuras gerações das bênçãos do Senhor. Então, aqui temos essa primeira parte, mostrando que este trabalho, a ideia do discipulado em família, não pode deixar de acontecer, porque senão vamos prejudicar a nossa casa, e isso também vai prejudicar toda a sociedade, e estaremos fazendo um desserviço na obra de Deus. Mas agora, eu quero explicar algo fundamental aqui, que dentro do Salmo 78, nos chama bastante a atenção. Então, Salmo 78, a partir do verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, que é basicamente o que está sendo falado aqui, exatamente nesse texto, mostra que no período de Juízes, nós temos uma espiral descendente, ou seja, é um livro que começa até razoavelmente bem, ou seja, você tem bons juízes ali, mas depois isso vai decaindo. A espiritualidade, a fé do povo vai decaindo exatamente porque há um problema no discipulado. Porque as próximas gerações não tinham fidelidade às coisas do Senhor. Então, em algum momento, até havia ali um clamor pelo Senhor, e aí vinha um juiz, libertava o povo, mas logo em seguida o povo continuava na idolatria e novamente vinha aquela espiral descendente. Então, isso aqui revelava o abandono da fé daquele povo, um desvio moral daquele povo. E essa falta de temor a Deus, ela crescia geração após geração, e Israel estava definhando por causa de tudo isso. A apostasia era algo crescente ali, e isso enfraquecia o povo como nação, isso deixava consequências marcantes no povo,
e isso tinha consequências realmente práticas. O povo estava sofrendo por conta de tudo isso. Agora, quando nós olhamos para os nossos dias, nós também percebemos que essa ideia de ter uma espiritualidade legada pelos pais também tem definhado. Hoje, há cada vez mais desconexão entre a fé dos pais e os filhos. Ou seja, não se há essa conexão espiritual. E eu penso que isso não é só problema da nossa geração, dos nossos tempos, é problema da maneira como nós temos enxergado o papel do discipulado na família. Então, há um desprezo pelas questões do ambiente familiar, e isso tem gerado uma ideia de rebeldia, de filhos rebeldes, querendo seguir caminhos seculares, caminhos que não têm nada a ver com a fidelidade ao Senhor, e isso tem deixado também marcas no nosso tempo. Olhando para tudo isso, como nós podemos então trazer uma bênção, que ela não fique simplesmente, uma pessoa ali é fiel e a próxima geração não é fiel? Como nós podemos resolver isso? Como nós podemos trazer uma bênção contínua para a nossa família, para as próximas gerações? Esse texto nos traz um alerta que nos ajuda a pensar nessa questão. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós sabemos que Asaf, ele está contando um dos episódios que acontece no livro de 1 Reis, que também tem a ver com o livro de Samuel, que mostra o povo sofrendo uma derrota incrível. Uma derrota exatamente para os filisteus. A tribo de Efraim, que era a guardiã naquele momento das bênçãos do Senhor, aquela tribo ela foi infiel a Deus. E no livro de Juízes, Siló, aquela cidade, né, que era responsável pela bênção do descendente, né, da ideia do Messias ali em Israel, isso estava definhando, as pessoas não estavam mais preocupadas com isso já não era um assunto pertinente para elas. Então, o que vai ocasionar é um grande problema, uma trágica derrota ali do povo efraimita. E isso vai mostrar que eles não estavam em fidelidade com Deus, eles não estavam conectados com Deus. Então, a Bíblia nos ensina como você não fazer o que estes homens fizeram, como você evitar cair nessa armadilha, cair nessa questão de você ter uma ruína espiritual. E isso então nos aponta o caminho de como nós podemos trazer uma bênção contínua para a nossa família, uma bênção geracional para a nossa casa. E a resposta que a Bíblia nos traz é que você não deve se desviar do caminho de Deus. Você deve se manter fiel ao caminho do Senhor. Porque quando você se mantém fiel ao caminho de Deus, ele vai fazer grandes coisas por meio de você. E quando você ensina esse caminho de Deus para a sua casa, com amor, com fidelidade, com dedicação, você vai colher frutos disso. Então, não se desvie do caminho de Deus. E a ideia aqui é encontrar formas de permanecer fiéis à aliança do Senhor e trazer também com isso uma proteção para a nossa própria casa, uma proteção para as nossas famílias. Então, quando nós falamos dessa ideia de não se desviar do caminho de Deus, uma primeira seção aqui, um primeiro ponto aqui, é que a Bíblia nos traz um alerta. E a primeira parte desse texto nos mostra que aqueles que desviam, eles encontram o fracasso. Basicamente é isso. Aqueles que se desviam encontram o fracasso. Vamos ver o que a Bíblia fala no verso 9. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate.
E aqui vemos que o texto nos mostra que eles tinham habilidades, tinham armas. E eles estavam ali, uma questão técnica, né? Estava tudo ok. Mas tudo isso era inútil sem confiança a Deus. Se você tem ferramentas, se você tem dinheiro, se você tem, enfim, grandes coisas à sua disposição, mas você não é fiel ao Senhor, tudo isso vai ser inútil nos momentos mais importantes da sua vida. Bom, por que estamos falando isso? Exatamente porque aqui, após ele citar vários episódios da história de Israel, ele vai nos mostrar aqui que os filhos de Efraim, embora armados com arcos, novamente, deixa eu montar um cenário para você. Estamos aqui no final de Juízes. Quem estava conduzindo, quem era o juiz naquele momento, era um sacerdote, bem gordo, que era o Eli, né? Ele estava ali, né, se servindo das coisas do sacerdócio, mas ele não estava sendo fiel no seu discipulado em família. Ao contrário disso, aquele homem estava sendo muito leniente com o problema dos seus filhos. Estava deixando que os seus filhos continuassem como sacerdotes, como levitas ali da casa do Senhor, mesmo escutando coisas terríveis. E ele mesmo tendo já presenciado alguns problemas, mas ele não fazia nada, mostrando que ele não tinha firmeza com aquela família, que ele não tinha firmeza moral diante do trabalho do Senhor. O texto nem diz que ele foi alguém que fez em si esses pecados, mas ele permitiu que a sua casa o fizesse sem nenhum problema. Ele até reclamava, mas reclamar sem agir não é nada. Então, simplesmente ele deixou essa situação. Isso, na verdade, era um problema cultural, porque quando você olha para a tribo de Efraim, e aí, fazendo um adendo aqui, nós estivemos na nossa EBF, tratando sobre José do Egito. E José do Egito, nós sabemos que ele teve alguns sonhos, e aqueles sonhos confirmavam que José era aquele que manteria, era o guardião da promessa do Senhor, da promessa que o Messias viria para o mundo. Ou seja, então, José, ele teve todas aquelas bênçãos na sua vida, né? Todos aqueles episódios, alguns bem tristes, mas no final um episódio muito maravilhoso. Isso tudo aconteceu para confirmar que ele era o patriarca que iria dar continuidade àquele trabalho de guardar a promessa de Deus. E, na verdade, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele vai abençoar, então, o seu filho mais novo, Efraim. E Efraim agora deveria ser o guardião das coisas do Senhor. E nós então entendemos que ele recebe de fato a bênção, e a partir daquele momento a tribo de Efraim deveria ser a responsável por levar esta mensagem messiânica ao mundo. Esse é o preâmbulo, essa é a informação que nós devemos ter em mente quando o salmista está anunciando aqui Efraim. Então, Efraim deveria ser um sinônimo de alguém preocupado com as coisas do Senhor, alguém preocupado em ser fiel ao Senhor. Mas o que acontece é que eles estavam sim preocupados com a guerra, diziam que eles tinham arcos, e queridos, os arcos eram ferramentas de guerra, eram armas de guerra muito bem preparadas para a batalha. E diz que eles tinham arcos suficientes para a batalha ali com os filisteus. Lembrando que naquele momento quem estava guerreando com eles eram os filisteus, e os filisteus queriam dominar ali aquele território de Israel. Enfim, então havia um embate entre Israel e os filisteus, e Efraim era a tribo líder naquele momento. Judá ainda não tinha sido escolhida. Então, neste momento, nós temos aqui algo que é essencial para eles. Os filhos de Efraim deveriam ser um exemplo de fidelidade ao Senhor, se preocupando com questões mais relevantes. Só que o texto nos fala algo que é diferente disso. Na segunda parte do texto diz assim, diz que eles bateram em retirada no dia do combate. O
que quer dizer esse texto? Bateram em retirada no dia do combate. Ou seja, eles estavam mais preocupados com as armas, eles estavam mais preocupados com os recursos, eles estavam preocupados com a forma como eles iriam para aquela batalha, mas que isso não foi suficiente. Porque o que acontece é que eles batem em retirada, ou seja, eles não conseguem vencer aquela batalha. E deveria ser uma batalha fácil, já que eles tinham armas, eles estavam preparados, eles tinham arcos ali que poderiam ser muito úteis naquela batalha, mas eles não conseguiram. Ao contrário, os filisteus tiveram uma vitória acachapante sobre eles. Uma vitória incrível sobre os israelitas. E até falando sobre essa batalha, lá em 1 Samuel capítulo 4, nos traz exatamente essa batalha, né, com mais detalhes. E aponta exatamente um episódio trágico da história de Israel. Porque diz que eles estavam ali muito bem preparados, a tribo de Efraim, ok, nós vamos então resolver essa situação. E diz que o povo então foi para a batalha lá com seu exército diante dos filisteus. Diz que eles levaram até, sabe o quê? A Arca da Aliança. Ou seja, eles tiraram a Arca da Aliança lá de Siló, lá de dentro, né, do tabernáculo, trouxeram o tabernáculo, né, para pertinho da batalha e usaram a arca como um amuleto. Usaram a arca exatamente como um instrumento de superstição. Queridos, acho que você sabe de que batalha eu estou falando. Mas se você não lembra do resultado dessa batalha, o que aconteceu é que essa batalha, ela evidenciou a decadência espiritual daquela tribo e de toda a nação de Israel naquele momento. Mostrou que aquele povo, apesar de ter, sim, guerreiros, de ter ali armas suficientes para a batalha, aquele povo não estava com o coração no Senhor. E diz que o resultado disso foi que eles perderam em uma só batalha 34 mil soldados. Não somente isso, o sacerdote Eli, ele vai morrer quando soube que eles tinham perdido a batalha. E que, na verdade, não somente eles perderam a batalha, mas a arca do Senhor foi levada de Israel. A arca do Senhor nunca tinha passado por essa humilhação, digamos assim. Mas Deus permitiu que a arca do Senhor fosse levada de Israel. E queridos, isso não é um problema de Deus de forma nenhuma. Isso aqui foi para mostrar, para comunicar onde estava o coração dos israelitas. Para mostrar que eles estavam em decadência espiritual, de que a vida deles estava longe dos caminhos e da fidelidade de Deus. E por isso digo, vocês vão perder a batalha, e não somente isso, eu vou sair do meio de vocês. E aí os filisteus levam a arca. E até um episódio incrível, porque a arca vai lá para a Filístia e traz vários problemas para os filisteus. Eles depois até devolvem a arca, porque era muito poderosa, para mostrar exatamente que o problema não estava em Deus. Deus estava totalmente do lado de Israel, estava totalmente do lado da sua fidelidade, da sua glória, mas o povo de Israel se esqueceu quem era Deus. O povo de Israel estava vivendo os seus próprios interesses, estava vivendo as suas prioridades e se esquecendo do Senhor. E queridos, trazendo isso para o nosso ambiente de família. Às vezes, a maneira como nós vivemos vai dizer aquilo que nós priorizamos. Vai dizer aquilo que é mais importante para nós. Mesmo que eu fale, não, o Senhor é mais importante, mas a maneira de vida que eu estou levando, a forma como eu estou interagindo com as coisas do Senhor, como eu estou interagindo com a palavra de Deus, a maneira como eu estou levando a minha vida, vai comunicar algo para os meus filhos, para a minha casa. Por isso que isso aqui é tão importante. Eli estava comunicando algo terrível para Israel. A tribo de Efraim, que deveria ser a tribo líder, era uma tribo que estava infiel ao Senhor. Isso resultou
em uma humilhação. Isso mostra uma verdade muito importante. O distanciamento do Senhor transforma aparentes vantagens humanas em uma rota de fracasso. Tem gente que confia no seu dinheiro, tem gente que confia na sua educação, tem gente que confia nas suas ideias, mas se esquece que Deus é a prioridade da sua casa. E quando isso acontece, este é o princípio da decadência. Então, queridos, Asaf está nos mostrando que aqueles guerreiros de Efraim, eles retrocederam no combate exatamente porque eles tinham se afastado de Deus. Aquela perca não foi muito sobre os filisteus, mas foi sobre o coração dos efraimitas, sobre o coração dos israelitas, como eles estavam distantes do Senhor e como isso estava afetando a relação deles, né, com as questões lá da aliança do Senhor. Então esse é um ponto muito relevante que Asaf está nos relembrando. Um outro ponto também, queridos, quando nós falamos desta ideia de não se desviar do caminho de Deus, uma segunda parte que nós devemos aqui falar é que aquele que se desvia tem um coração rebelde. E este é o grande ponto. O desviado, ele está em rebelião ao Senhor. Então, o Salmo 78, verso 10 diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Queridos, quebrar o compromisso com Deus leva a uma desobediência consciente. Interessante que alguns pecados a gente comete, mas a gente não tem uma clareza tão grande. Depois a gente vai perceber que a gente errou. Agora, quando você, de maneira proposital, descansa no seu compromisso com Deus, você vai deixando para lá e não faz nada para se mover, para resolver essa questão. O que vai acontecer é que lá na frente, você vai desobedecer de maneira clara, consciente, sabendo que está desobedecendo e sem aquela ideia, pequei sem saber. Não, às vezes você até se orgulha do pecado. Eu já vi isso algumas vezes. E queridos, o texto diz: não guardaram a aliança de Deus. Aqui, ele traz esse termo aliança, e lembrando que esta aliança era uma aliança da formação do povo de Israel. Era a identidade de Israel, saber que Deus era o centro de suas vidas. Mas eles se esqueceram disso. Diz que eles não guardaram isso. Vocês não estavam preocupados com isso. E isso é muito comum, às vezes nas nossas famílias, de não guardar isso, de não mostrar como isso é importante. E como esta aliança com Deus é o que faz a diferença na nossa casa, na nossa família. A gente se esquece disso, às vezes nós tornamos isso como uma coisa muito trivial. E diz logo em seguida: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Quiseram. É tão interessante que quando nós sabemos que eles não quiseram andar na sua lei, a ideia que principalmente a tribo líder, né, Efraim, ele não desejou fazer aquilo que estava na lei. Ou seja, eles tinham algum envolvimento com as questões religiosas. Eles levaram a arca, eles tiraram a arca lá de Siló e levaram para o campo de batalha. Ou seja, eles estavam conscientes de que há um elemento religioso, misterioso ali. Eles tinham alguma mística religiosa. Mas diz que eles usaram a arca como se fosse um amuleto. É como se fosse apenas, opa, se a gente levar a arca, a gente vai ganhar, com certeza. Todas as vezes que o povo de Deus levou a arca ali para as suas batalhas, deu tudo certo. Quando Josué levou a arca ali, né, diante de Jericó, Jericó perdeu e tal. Enfim. Então, eles trouxeram isso à mente deles.
Só que, na verdade, eles estavam fazendo isso com mandinga. Eles estavam sendo crentes idólatras, crentes pagãos, crentes que se comportam como pessoas que não conhecem a Deus. Isso é terrível, queridos. Porque, na verdade, Deus quer saber do nosso coração. A gente não precisa usar amuletos. Por isso que a gente não anda aqui com correntinha, gargantilha, não sei o quê, pulseirinha. Não, se você tem alguma coisa dessa, não vai jogar fora, não é isso. Só estou dizendo assim, agora não pode ser idólatra, né? Tem que ser um negocinho que, eu tenho aqui uma coisa que fala de Jesus, um versículo, beleza, não tem um problema com isso. A grande questão é que se você usa isso como se fosse a sua pulseira da sorte. Eu estava conversando com um irmão essa semana, de outra igreja, e ele dizendo que lá na igreja dele tinha um irmão que ele tinha, parece que ganha uma pulseira de Israel. E aí ele andava com essa pulseira para tudo que era canto. E um dia ele tirou a pulseira para tomar um banho e tal, e foi para o culto. E quando ele chegou no culto, ele lembrou, vixe, eu estou sem minha pulseira. Acredita que ele voltou para casa para pegar a pulseira. E voltou e botou a pulseirinha lá de volta. Aí o meu amigo, né? Eu queria, isso aí não está sendo um negócio meio exagerado, não. Está negócio quase é que a pulseirinha de Santo Antônio, né? Tá igualzinho. E aí ele brincando, né, com o outro rapaz, não, mas assim, estava um exagero mesmo. E queridos, às vezes a gente pode fazer isso sem perceber. Às vezes a gente tem lá uma Bíblia aberta, ou a gente tem, sei lá, alguma coisa na nossa casa que a gente use como mandinga, contra os espíritos, contra os demônios. Queridos, Deus não está nem aí para isso. Novamente, frisar. Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer é o seu coração sendo fiel a Ele. Qualquer amuletinho, qualquer crendice, não afeta em nada. O que Deus quer é sua fidelidade a Ele. Sua disposição em fazer a lei dEle, em seguir os mandamentos dEle. É isso que Deus se importa. Então, queridos, fala que eles de maneira deliberada não quiseram andar na sua lei. E é basicamente aquilo. Não, seguir essas coisas todas da lei do Senhor, é muito trabalhoso, é muita coisa. Não, Deus quer um negocinho aqui mais simples. Basta fazer isso, basta fazer aquilo ali, vai dar tudo certo, Deus vai estar aprovando. Não, queridos, é difícil ser crente nesse sentido. É maravilhoso, mas nós temos muitas responsabilidades. Seguir os mandamentos de Deus é um chamado diário, é um chamado à responsabilidade, é um chamado a sempre priorizar. O que é que Deus faria nessa situação? O que é que Jesus faria nessa situação? Então, aqui disseram que eles não estavam nem aí para a lei do Senhor. Não quiseram saber da lei do Senhor. Mas o Salmo 78, versículo 11, ele fecha dizendo: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. E aqui há algo muito importante. Não lembrar do que Deus fez é o primeiro passo para o afastamento espiritual. Quando você não tem um coração grato, quando você não lembra daquilo que Deus tem feito em sua vida, se você não lembra dos episódios maravilhosos que Deus interviu na sua história, se você não percebe essas coisas, você não lembra do agir de Deus na sua vida, se você não traz isso para o seu coração, você simplesmente vai se afastar dele, porque você não tem uma relação pessoal com Deus. E queridos, e aqui é uma coisa muito sensível, porque não adianta você aprender tecnicamente a teologia, porque você pode aprender tecnicamente a teologia. Existem vários teólogos que o seu coração estava afastado do Senhor, mas eles sabiam descrever exatamente qual era o princípio das duas naturezas de Deus, de Jesus. Eles sabiam explicar, né, teorias extremamente
condensadas e densas sobre a palavra de Deus. Eles sabiam fazer isso de maneira magnífica. Mas isso não quer dizer que eles estavam com o Senhor. Porque esse texto nos diz que eles esqueceram-se das suas obras. Ou seja, você sabe de algumas informações, mas isso não afeta a sua vida. Diz que essas informações, elas são esquecíveis. Esqueceram daquilo que Deus fez, e aqui especificamente na história de Israel. Mas quando nós olhamos e nós sabemos que a nossa fé é uma fé histórica, nós não estamos aqui tratando de algo que é simplesmente etéreo, algo que está ali no campo hipotético. Não, queridos. Nós estamos falando de uma história real, que tem a data precisa, que tem o seu momento histórico, você consegue fazer ali todo um apanhado contextual. Nós sabemos que essas histórias são verdadeiras e que Deus interviu na história inúmeras vezes. E não somente na história do povo de Deus, mas Ele interferiu na minha e na sua história. No momento que Ele te salva, no momento que Ele te traz para junto dEle, no momento que você está triste ali, com uma pressão muito grande, seja na sua família, uma pressão de saúde, uma pressão relacionada a negócios. Quando você pensa, eu tenho o meu Deus, e Ele cuida de você, Ele te ajuda a passar por essa pressão, por esse momento difícil. Você então, lembra-se, o Senhor tem cuidado de mim. Não adianta me desesperar, não adianta eu ir para um caminho de afastamento, porque eu sei que Deus cuida de mim. E ter essa lembrança na nossa memória é essencial. Diz então que eles se esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Queridos, e aqui a ideia de maravilhas é a ideia dos milagres de Deus. Eu já trouxe isso em outro momento. O nosso Deus fez coisas incríveis na história. Deus tem feito coisas incríveis até hoje. E isso mostra que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não nos envolvemos com a palavra de Deus, isso vai deixar marcas no nosso coração. Isso vai deixar lacunas. E essas lacunas serão preenchidas por coisas triviais. E aquilo que só Deus pode suprir, vai tentar ser preenchido com uma coisa que certamente não tem esse poder, certamente não tem essa capacidade de preencher essa lacuna, e você sempre vai sentir um vazio. E por isso que você sempre vai sair de um pecado para o outro, exatamente porque há esse grande vazio na sua alma. Isso aconteceu naquele tempo histórico dos juízes. Como eu avisei, isso também tem acontecido conosco. Quando essas coisas não são presentes, não são demonstráveis na nossa casa, nós simplesmente estamos apagando as memórias do Senhor, do seio da nossa família. Queridos, nós precisamos agir a tempo. Porque Deus simplesmente pode permitir, Deus pode fazer com que a gente perca realmente a alegria de estar no povo de Deus, de estar na obra do Senhor, porque quando você deixa de participar dessa grande sinfonia do Senhor, que é a obra de Deus, que, novamente, não estou dizendo que ela é sempre cheia de só crescentes, às vezes tem momentos difíceis, há desafios, há questões complicadas, nós sabemos que sim, existe, e sempre existiu na história do povo de Deus, mas quando você lembra das maravilhas do Senhor, você se mantém fiel, você se mantém ativo. E por isso, queridos, nós olhamos para esse texto, e nós sabemos que nós não temos tempo de olhar todo o Salmo 78, eles tem muitos versículos, mas quando a gente vai lá, quase para o finalzinho, lá para o verso 67, verso 68, do Salmo 78, vai nos falar algumas verdades bem preciosas. Rapidamente, só para os irmãos entenderem do que eu estou falando,
O verso 67 ele diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião que ele amava. Relembrando, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele vai e escolhe Efraim. Estava dentro dos planos do Senhor, escolheu Efraim. E por muito tempo, a arca do Senhor ficou ali sobre a posse dos efraimitas, a promessa do descendente ficou ali sobre a posse dos efraimitas. Mas a tribo de Efraim, ela se esqueceu tanto das coisas do Senhor, ela desprezou tanto as coisas do Senhor, que acabou que após tanto desprezo, Deus permitiu uma das piores batalhas da história de Israel, uma das mais terríveis batalhas da história de Israel, exatamente para mostrar que a tribo de Efraim, ela havia sido descartada. E diz o texto que foi escolhido depois a tribo de Judá, que na verdade havia já um entendimento de que o governo ficaria sobre os judeus. Mas é aqui onde há esta mudança. Ou seja, Efraim deixa de estar no protagonismo para os judeus, o Judá recebeu o protagonismo. É a partir desta batalha que vem os episódios ali da história de Davi, e Davi passa a ser aquele, ali da casa de Jessé, que vai então dar continuidade à promessa da descendência. Ele vai receber ali, inclusive, uma bênção davídica, que é a bênção messiânica, dizendo, é de ti que vai vir o Messias. O que humanamente está acontecendo aqui, é que Efraim se distanciou tanto das coisas de Deus, menosprezou tanto a obra do Senhor, que aconteceu tantos fracassos na vida da própria tribo de Efraim, ali, daquele momento histórico de Israel, que eles foram desprezados. Queridos, quando nós nos distanciamos, terríveis coisas acontecem. Eu já vi tantos episódios de pessoas que realmente se desviaram dos caminhos do Senhor. Alguns se mantiveram de alguma maneira com alguma noção de cristianismo, mas o seu coração estava tão distante, estavam já tão afastados que não tinham mais forças para voltar. E queridos, isso vai deixar marcas. Então, o que essa história está nos dizendo é que desprezar o compromisso com Deus vai resultar na perca das maiores bênçãos da nossa vida. Isso aqui é um alerta, queridos. É um alerta para que a gente não se desvie da obra do Senhor, que a gente fique firme nas coisas do Senhor, que a gente ensine isso para as nossas casas, para as nossas famílias, porque apesar dos problemas, nós temos um Deus maravilhoso, que faz maravilhas, milagres na nossa história, e nós não podemos desprezar isso, porque nós podemos perder estas bênçãos. Então, sejamos fiéis, sejamos firmes no nosso compromisso com Deus. Não deixe que outros recebam algo que nós podemos receber. Porque quando você está envolvido na obra, seja neste lugar, ou seja em outro lugar, mas quando você está envolvido, atuante, realmente empolgado com as coisas do Senhor, você então vai atrair essas bênçãos de Deus para a sua vida. Agora, se você está distante, como é que você vai receber? Efraim estava distante e achava que iria receber, mas foi desprezado, porque o seu coração não estava sendo fiel.
que vemos é que o povo de Israel, ele rejeitou a lei do Senhor, e ele vai perder as bênçãos devido à falta do compromisso. É exatamente o que Asaf está nos comunicando aqui. Aquela geração, ela perdeu. Acho que está sem microfone, né? Voltando. Então, aquela geração, ela perdeu grandes coisas por causa da sua falta de compromisso. Efraim perdeu as suas bênçãos porque se afastou do Senhor. Isso começa em casa, queridos. Esse ensino começa em casa. E deve ser firme, deve ser fiel. Não devemos deixar de falar essas coisas diante do nosso Deus. Então, olharmos para tudo isso, nós somos chamados, queridos, a não desperdiçar o serviço do Senhor, a não deixar que as coisas do Senhor se percam entre os nossos dedos, como se fosse uma água e você não consegue segurar, exatamente porque você não está compromissado com aquilo que o Senhor tem dado a você. Então, não se desvie do caminho do Senhor. Algumas coisas que eu quero destacar a partir desse texto. Uma delas é que o afastamento do Senhor, ele conduz inevitavelmente a derrotas e perdas dolorosas. Novamente, o afastamento do Senhor conduz inevitavelmente a derrotas e perdas dolorosas. Certamente isso acontece. Você sabe que acontece. Uma outra verdade que esse texto nos faz perceber, que nós somos chamados a guardar os mandamentos de Deus para proteger a nossa família do fracasso espiritual. Ou seja, quando nós somos fiéis aos mandamentos de Deus e isso se mostra importante para a nossa casa, certamente a nossa família vai aprender com isso. E a nossa família ela vai ser protegida do fracasso espiritual. Então se preocupe com isso, se preocupe em ser sincero em seguir os mandamentos de Deus, seja aqui na igreja, seja fora da igreja, e principalmente fora da igreja. Principalmente quando você estiver na sua casa, você estiver nos seus momentos, né, ali mais íntimos, lembre-se de guardar os mandamentos de Deus. E por fim, mantenha viva na memória a lembrança constante das maravilhas do Criador. E esse é o grande antídoto para você não se desviar do caminho de Deus. É trazer à memória aquilo que Deus já tem feito na sua história, aquilo que Deus tem feito na história do povo de Deus, aquilo que Deus fez na vida de grandes pessoas na história da igreja, que Deus tem feito nos testemunhos bíblicos. Lembre-se disso, traga isso ao coração, porque isso tem realmente poder. Porque quando você lembra dessas coisas, você realmente encara de forma diferente a sua relação com Deus. Então, traga à sua memória essas verdades. Por isso eu fecho trazendo exatamente esta reflexão. A fidelidade à palavra de Deus garante a bênção eterna sobre todas as gerações. Por isso seja fiel. Não se desvie do caminho do Senhor. Vamos orar? Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque tem nos chamado a um compromisso de fidelidade, a nos mantermos ativos na nossa caminhada, a não nos desviarmos do caminho que Tu tens estabelecido por meio da Tua palavra. Ó Senhor, nos mantém firmes em Ti, para que não levemos a vida cristã como se fosse um grande amuleto, como se fosse apenas algo relacionado
a fazer algumas coisas e receber bênçãos. Não, Senhor, nós sabemos que essa relação ela é muito mais profunda. Nós sabemos que somos chamados a fazer o melhor para Ti, Senhor. A fazer o melhor diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a vivermos de modo fiel, de modo constante, de estarmos realmente trazendo os Teus mandamentos ao nosso coração, mantendo viva a memória das Tuas maravilhas. Ó Senhor, nos ajuda a sempre estarmos perto de Ti, independente das tribulações, independente das pressões, nos faz, Senhor Deus, estar juntos de Ti, para que essas pressões, elas não sejam transformadas em derrotas espirituais, em perdas dolorosas na nossa relação contigo. Não, Senhor, nos traz para mais perto de Ti, para vivermos de maneira poderosa ao Teu lado, Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra seja o guia da nossa jornada. Ó Senhor, é isso que nós Te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos,